Tô aqui no começo desse vídeo para dizer a vocês que esse vídeo não era para ser o segundo, tá? Deveria ser o terceiro, mas eu perdi o segundo porque eu botei pra postar. E no YouTube mostrou que tá em 99% do upload do, do vídeo, ou seja, bugou. Então eu pensei, já tô 99 coisa. Eu esperei um pouco, galera. Fui no banheiro, tomei banho. Depois quando eu voltei, eu excluí o vídeo pensando que já teria dado 100%. Porém, galera, tinha bugado, tava apenas 16% e apaguei o vídeo, já era. Então vai ser só isso daí, galera, dá pra frente. Eu gravei uma sequência de vídeo naquele dia. Hoje eu tava aqui, vocês podem ver 4:17, eu tava gravando vídeo de Clash Royale, porque tava faltando Clash Royale no canal. Fiz uma sequência de vídeo e tal. Tô morrendo de sono, tô muito cansado, que hoje teve educação física e tal. Hoje não, ontem no caso. Até quando tô com as pernas doendo, então porque eu não tenho jogado mais, então eu tô assistindo muita câmera. Mas isso aí, galera, o que importa é trazer vídeo pra vocês. Isso aí, galera, eu vou editar tava editando esse vídeo, agora eu vou editar o próximo para já ter, na verdade eu vou editar o próximo já de Clash Royale para poder postar já o primeiro vídeo de Clash Royale dessa semana e de hoje, porque ontem não teve vídeo. Isso aí, galera, peço desculpa por não ter vídeo, e esse aí também peço desculpa por não ter postado segundo. Mil desculpa pra vocês por estar sempre acontecendo isso, mas desculpa aí, galera, sou meio desajeitado porque eu nunca tive canal e tal, nunca vi ninguém ter canal perto de mim, então isso aí, desculpa aí. Falou, fica aí com o vídeo. Aí, galerinha do YouTube, beleza com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de Minecraft Pocket Edition. No último vídeo eu parei por aqui nessa ilha, não sei muito bem onde, porém, né, agora é a vida, tô aqui tentando achar um local para me abrigar. O complicado vai ser achar se eu morrer e perder minha cama, então eu vou esperar anoitecer e dormir logo, caso eu ache alguma caverna. Então, é isso aí, galera. Vamos aqui. Vou pausar o vídeo aqui um minutinho, galera, para poder sair aqui. Eu vou aqui, um minutinho. Voltei, foi rapidinho. Só foi aqui mesmo falar um negócio com meu irmão e tal. Vamos aqui continuar procurando. Vai ser bem complicadinho se eu perder um daqui, galera. Você pode achar de novo. Por causa que, infelizmente, não tem coordenadas aqui. Então, eu vou sempre deixar uma cama reserva, eu acho. Não sei, cara. Não sei se adianta alguma coisa, então. Vou esperar aqui. Eu não sei se já pode dormir quando tá chovendo ou coisa assim. Sei que eu já achei aqui uma caverna, então vou me abrigar nela. Aqui vai ser meu local de mineração, eu acho. Tomara que ela seja grande, né, pra fazer isso. Nossa, cara. Poxa, meu, olha. Nem percebi que é água, cara. A caverna aqui, pelo jeito, não vai dar pra eu minerar. Que nem minério tem, cara. Pra você ver no escuro ainda dá pra ver um pouco bem o chão. Foi triste. Pensei mesmo que ia ser uma caverna boa, mas não, era só água mesmo. Bem louco a água agora. Mas ficou bem mais realista. Acho que muitas coisas que você vê nesses addons, mods, shaders e tal, poderiam ser adicionados sim no Vanilla. Porém, não sei o que acontece com o Mojang não adiciona, não sei. Acho que eles fizeram o projeto deles e não querem mudar, né? Mas acho que devia sim adicionar, até porque não é só uma, duas pessoas que pedem isso. Acho que muitas pessoas pedem isso também. Fica adicionando muitas coisas, exemplo, muitas coisas que tem em mods, galera, no PC. Eu acho que poderia ser adicionado. Se você não sabe, eu tinha um PC. Hoje em dia eu não tenho mais. Por isso, meu canal não é tão bem, um vídeo tão bem editado. Afinal, só edito bem o fim mesmo, para não mostrar eu descendo o bagulho para o vídeo e tal. Só consigo fazer isso porque eu não sei como cortar o vídeo bem mesmo. Mas é a vida.
Ali tem carvão. Tem ali, galera. Ali tem um carvãozinho ali, eu perdi. Já que eu desci aqui, eu vou pôr tudo nesse carvão aqui. Vou pôr esse aqui bem rapidinho pra ver mais ou menos onde. Vou pegar esse carvão aqui e tal. Quanto mais carvão, melhor, galera. Até porque eu também não só vou usar a tocha aqui, logo eu vou fazer o nether também. Como eu havia falado no último vídeo, que logo eu vou pra Fortaleza nether atrás de diamante, porque ultimamente tô sem sorte, não achei nenhuma caverninha, galera, infelizmente. Eu também minerei bastante mesmo, galera, não achei, então. Se não achei no último vídeo, acho que não vou achar no vídeo mais nenhum, então. Vou tentar ir lá no nether. O ruim vai ser achar aquele local que eu comecei, né? Eu quero achar aquilo também. Pra decorar o caminho e tal. Se estiver estranhando eu não estar perdendo fome nem sangue, galera, é porque eu deixei no Pacífico para que eu pudesse enfiar dentro de uma caverna e tal certinho, porém eu não tô me achando caverna nenhuma. E tá bem luto, eu acho que eu vou botar no difícil mesmo, o mais difícil que puder. E começar a matar bicho pra conseguir, porque eu acho que vai ser bem mais interessante do que aqui. Tô eu aqui tentando achar uma caverninha e não acho em lugar nenhum, então tá complicado. Não quero dormir, galera. Infelizmente eu vou ter que dormir se continuar assim. Que eu não tô achando, velho, o outro lado disso aqui pra poder. O lado do mar. Aí parece que quando a gente fala, a gente acha de fazer o que é a vida. Por que tá sem estrelas? Será que eu tirei os gráficos caprichados ou coisa assim, cara? É a chuva que não deixa. A gente vê as estrelinhas massinhas. Você vê, galera, que no mar tá bem massinho. Você vê. Talvez eu tente achar o Templo do Oceano, galera, pra mostrar a vocês também. A chuva ficou bem topzinha, olha. Parece chuva na vida real mesmo, cara. Qualquer coisa que eu não achar, galera, eu vou olhar nesse vídeo o começo todinho pra achar. Por causa que eu preciso achar. Complicado, galera. Esse negócio de sair em lugares aleatórios é muito chato, cara. Quando nascer eu vou fazer um barquinho e tal. Eu acho que eu achei, galera, aqui facilmente. Acho que seria bem mais complicado, eu acho que eu achei. Vou pausar aqui o vídeo um minutinho, galera, e já volto. Voltei. Pensava que teria achado a ilha, mas não achei. Achei isso aqui. Tô procurando alguma caverninha, galera. Isso é complicado demais. Torcer aqui. Redstone, tá. Desculpa aí, galera. O pessoal aí fala, tá louco, mano. Tem hora que até me estresso, vou até reclamando com eles. Eles ainda ficam bravos, cara, do cara tá reclamando.
Os caras parecem que não sabem falar baixo. O pessoal do lado deles, eles gritam, mano, tá louco. Não sei como esse pessoal aguenta, não. Fosse eu, esses visitantes nunca vim nessa casa, tá louco. Aff. Não sei nem se vocês estão escutando, galera, mas pra mim tá muito alto, cara. Aff, ninguém merece. Aff. Quebrar tudo aqui. Vamos lá. Opa, consegui. Não. Que merda, cara. Cara, acho que eu vou acabar morrendo afogado. Então vamos lá. Que merda, cara. Que merda, merda, cara. Isso é o que dá ser um visco. Finalmente consegui sair disso, cara. Nossa, que felicidade. Mentira. Ah, tá ficando de dia, galera. Já ia dormir porque eu não aguentava, cara. De noite é muito chato, velho. Não é nada que nem aqui no Rio Grande do Sul, cara, que vai anoitecer. Agora no horário de verão normalmente anoitece. Pra ficar escuro só para as 8, 9 da noite, cara. Até é estranho porque lá em Pernambuco não é assim, cara. É bem cedinho, 5 horas e tal. Mas também pra amanhecer, meu, demora. Tá louco. Olha que massa esse sol, mano. Olha. Muito top, cara. Com certeza um dos melhores. Das melhores coisas que eu botei. Pra ficar bem bonitinho mesmo, galera. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitinhas que eu joguei assim. Desculpe nesses episódios, galera. Tá tão chato, cara. Porque eu também não tô achando caverna nem nada pra você ter aquele suspense e tal. Olha, já achei carro. Cara, que louco. É, galera, como esse vídeo tá tão chato, pra não ficar mais cansativo ainda pra vocês e tal, vai ficando por aqui, galera. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa aí nos comentários por que você não gostou, para que eu possa chegar nesse ponto e melhorar também. É, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. É isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e falou!